Quando a gente olha para os lucros e as inovações das grandes empresas, existe uma espécie de armadura invisível que deveria proteger tudo aquilo. Pois é, um novo estudo da KPMG acabou de revelar que em muitas delas essa armadura está cheia de rachaduras. Vamos descobrir onde é que estão esses problemas e por quê. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por trás dos balanços financeiros, dos comunicados da imprensa, existe toda uma estrutura que, em tese, garante que tudo funcione direitinho. Mas será que funciona mesmo? Para a gente entender o tamanho do problema, primeiro vamos alinhar o que são os controles internos. De forma bem simples, eles são o sistema imunológico da empresa. Foram criados para proteger a companhia contra riscos, fraudes, erros, enfim, são a base de uma boa governança. E foi exatamente nesse sistema imunológico que o estudo da KPMG achou umas rachaduras bem preocupantes. Agora a gente vai mergulhar nos dados. A pergunta que fica é: quão comuns são essas falhas? O estudo pegou 276 companhias de capital aberto para analisar, e o resultado, olha, é bem revelador. 34%, guarda bem esse número. Essa é a porcentagem de empresas analisadas que admitiram, elas mesmas, ter deficiências sérias nos seus controles internos. É mais de 1 em cada 3. Para visualizar melhor, pensa assim. Mais de 1/3 de todas as empresas do estudo têm problemas graves. Tão graves que os auditores tiveram que levantar a bandeira vermelha. Então, tá claro que não é um problema pequeno ou isolado, né? E só para não deixar nenhuma dúvida, uma deficiência significativa não é um errinho qualquer, um deslize, não. É uma falha que, na opinião do auditor, é importante o suficiente para ser levada direto para o conselho, para a alta cúpula da empresa. Ou seja, o risco aqui é real e é alto. Mas olha, essa situação não apareceu do dia para a noite. O número de empresas reportando essas falhas viveu uma verdadeira montanha-russa, refletindo o que estava acontecendo no mundo. Esse cronograma conta uma história fascinante. A gente vê que depois de uma fase inicial mais calma, a pressão dos órgãos reguladores em 2018 fez os números dispararem. Aí veio a pandemia em 2021, que bagunçou tudo com o trabalho remoto e trouxe novos desafios. E hoje? Bom, hoje os números continuam altos, puxados por um cenário global super complexo, com novas tecnologias e fraudes cada vez mais espertas. Certo. Então já sabemos que os problemas existem e são muitos. Mas onde exatamente as coisas estão dando errado? O estudo divide essas falhas em 3 grandes áreas. A primeira área, e talvez uma das mais críticas hoje em dia, é a de tecnologia da informação. E aqui a gente está falando de coisas bem práticas, como perfis de acesso inadequados. Imagina só, ex-funcionários que ainda têm acesso aos sistemas. Ou então, servidores super antigos, desatualizados. E o pior, a falta de um plano para recuperar os dados se acontecer um desastre. A nossa dependência da tecnologia fez essa área virar um verdadeiro campo minado. Em segundo lugar, vamos para o coração financeiro da empresa. Aqui, as falhas são do tipo: lançamentos manuais feitos sem ninguém revisar, falta de documento para comprovar uma transação importante, erros básicos na hora de fazer os relatórios que o mercado todo vai ler. São problemas que podem distorcer completamente a foto da saúde financeira de uma companhia. E por último, as falhas na operação, na gestão do dia a dia. Isso vai desde não ter controle nenhum sobre o estoque, até, pasmem, a ausência de um canal seguro para que os próprios funcionários possam denunciar irregularidades. Isso mostra que os problemas não são só técnicos, eles são também de cultura e de governança. Ok, diante de tanto problema, como é que uma empresa consegue consertar sua armadura? O estudo é claro. A solução não está em fazer remendos aqui e ali. A ideia é reconstruir a base de um jeito bem estruturado. O ponto crucial é esse, ó. Não adianta nada podar um galho doente se a raiz do problema continua lá, intacta. Para fortalecer o sistema inteiro, é preciso um diagnóstico completo, e para isso, existe modelo. Uma ferramenta muito poderosa para isso é o chamado Framework COSO. Ele cria tipo uma escada de maturidade. Uma empresa pode estar lá embaixo, no nível inadequado, onde os controles nem existem, e o objetivo é ir subindo até chegar na otimização, um nível em que os controles não só protegem, mas ajudam ativamente na gestão e na estratégia do negócio. Esse diagrama mostra direitinho como tudo se conecta. Dá para ver os diferentes componentes, desde o ambiente de controle até o monitoramento. O caminho é esse: sair da zona de risco que está em vermelho e ir avançando para a conformidade e otimização que estão ali em verde. Para a gente fechar, o relatório deixa algumas perguntas essenciais. Elas servem como um guia, sabe? Não só para corrigir o que passou,
mas principalmente para construir um futuro mais seguro. A primeira pergunta vai direto na base de tudo. A cultura da empresa realmente incentiva uma mentalidade de controles fortes em todos os níveis? Porque, vamos combinar, de que adianta ter as melhores ferramentas do mundo se as pessoas não valorizam a ética e o cumprimento das regras? Depois, o olhar tem que ser para o futuro. No mundo que muda o tempo todo, a empresa está preparada para os riscos da inteligência artificial, da cibersegurança e de outras tecnologias que estão surgindo? Ficar para trás aqui é um perigo. E, para terminar, a pergunta talvez mais provocadora. Para onde os incentivos estão apontando? Se as metas de bônus pressionam as pessoas a buscar resultados a qualquer custo, os melhores sistemas de controle do mundo podem simplesmente ir por água abaixo. Fica aí a reflexão sobre o que realmente é valorizado dentro de uma organização.